Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. Vamos às notícias. Galvão Bueno, uma das vozes mais icônicas da narração esportiva brasileira, voltou a causar polêmica ao afirmar que o Palmeiras estaria sendo alvo de uma campanha para prejudicá-lo. Durante um comentário contundente, ele não poupou palavras e lançou a acusação. Era para o Palmeiras perder. A declaração rapidamente repercutiu entre torcedores, jornalistas e especialistas do futebol nacional. O narrador veterano fez a denúncia durante um debate sobre as últimas partidas do Verdão, destacando uma sequência de decisões polêmicas da arbitragem que, segundo ele, teriam afetado diretamente os resultados. Para Galvão, há uma clara tentativa de minar o sucesso do time comandado por Abel Ferreira. Não dá para ignorar o que está acontecendo. Querem prejudicar o alviverde. Disparou. A fala do comunicador gerou uma onda de reações entre os torcedores palmeirenses. Muitos concordaram e apontaram erros de arbitragem recentes como evidências de um possível complô contra o clube. Já os rivais ironizaram a acusação, alegando que o Palmeiras tem sido favorecido em diversas ocasiões. Especialistas em arbitragem também entraram no debate. Alguns ex-árbitros e comentaristas esportivos analisaram os lances citados por Galvão e concordaram que houve erros, mas divergiram sobre a existência de uma suposta perseguição. O futebol brasileiro tem erros de arbitragem para todos os lados. Dizer que há uma conspiração contra um time específico é uma afirmação muito forte, argumentou um analista renomado. Enquanto isso, o Palmeiras manteve a postura discreta, sem entrar diretamente na polêmica levantada por Galvão. Nos bastidores, porém, dirigentes do clube manifestaram incômodo com algumas decisões recentes e prometeram buscar esclarecimentos junto à Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A polêmica levantada por Galvão reacende um debate antigo no futebol brasileiro. Há times sistematicamente prejudicados pela arbitragem? Não é a primeira vez que um grande clube se sente alvo de decisões duvidosas. Flamengo, Corinthians, São Paulo e outros gigantes do futebol nacional já estiveram no centro de discussões semelhantes. Além do impacto esportivo, a denúncia traz à tona outra questão: a influência da imprensa e das redes sociais na percepção da arbitragem. No passado, os erros ficavam restritos a análises em programas esportivos. Hoje, com a viralização instantânea de vídeos e comentários nas redes sociais, qualquer decisão polêmica ganha uma proporção gigantesca. A pressão sobre os árbitros cresce a cada rodada. Com o VAR, a expectativa era de que os erros fossem reduzidos, mas a tecnologia trouxe novas discussões e, para muitos, aumentou as suspeitas de manipulação. O problema não é só a arbitragem em campo, mas o uso do VAR de forma seletiva, disse um torcedor indignado. Os bastidores do futebol fervem com declarações como essa de Galvão. Clubes constantemente pressionam a CBF por mudanças, e o Palmeiras já demonstrou em outras ocasiões insatisfação com a arbitragem. A questão que fica é, até que ponto essas reclamações fazem parte do jogo e até que ponto há de fato um problema estrutural. Independentemente de torcer ou não para o Palmeiras, o episódio mostra como o futebol brasileiro vive um momento delicado. A credibilidade da arbitragem está em xeque, e declarações de peso como a de Galvão só acirram os ânimos. Se há um interesse em prejudicar o Palmeiras ou não, é algo difícil de comprovar, mas a polêmica está instalada. A CBF, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Em outras situações, a entidade sempre negou qualquer tipo de favorecimento ou perseguição a clubes e reforçou a confiança no quadro de arbitragem. O silêncio atual apenas alimenta as especulações e aumenta a pressão sobre a entidade máxima do futebol brasileiro. Entre os jogadores e comissão técnica do Palmeiras, o foco parece estar em seguir competindo, apesar das supostas adversidades. Nosso trabalho é dentro de campo, vamos continuar lutando, disse um atleta do elenco alviverde, minimizando a polêmica e buscando manter o foco na temporada. No meio de tantas reações, Galvão Bueno segue firme em sua posição. Em entrevistas subsequentes, reafirmou suas críticas e cobrou mais transparência da arbitragem. O torcedor merece respeito, não podemos aceitar que esses erros se tornem rotina, declarou.
Com o campeonato ainda em andamento, os próximos jogos serão fundamentais para avaliar se as suspeitas levantadas por Galvão têm fundamento ou se fazem parte das normais reclamações que surgem em qualquer disputa acirrada. O que é certo é que o futebol brasileiro continua sendo palco de intensos debates dentro e fora de campo. Para o torcedor palmeirense, a indignação persiste se há um esquema para prejudicar o Verdão ou apenas um acúmulo de erros comuns à arbitragem. A discussão está longe de terminar, o futebol segue seu curso, mas a polêmica, como sempre, continua viva. Olá, torcedor Alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A declaração de Galvão Bueno caiu como uma bomba no cenário esportivo, reacendendo teorias sobre supostas manipulações no futebol brasileiro. Para muitos torcedores do Palmeiras, a revolta faz sentido, já que o time tem sido alvo frequente de decisões contestáveis. O debate ultrapassou as arquibancadas e dominou programas esportivos e redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. Os erros de arbitragem sempre foram um tema polêmico no Brasil, mas o fato de um narrador do calibre de Galvão levantar essa suspeita adiciona um novo peso à questão. A experiência e credibilidade do comunicador fazem com que suas palavras repercutam de forma ainda mais intensa, obrigando a CBF e outros órgãos do futebol a se posicionarem. Mesmo sem provas concretas, a simples sugestão de que existe uma intenção deliberada contra um clube já é suficiente para colocar ainda mais pressão sobre os árbitros. Um dos pontos mais debatidos é se a arbitragem brasileira tem critérios claros e coerentes. Em algumas partidas, infrações semelhantes são punidas de forma completamente diferente, o que gera questionamentos sobre possíveis favorecimentos ou perseguições. O VAR, que deveria ser uma ferramenta de justiça, muitas vezes parece ser utilizado de maneira seletiva, aumentando a indignação de jogadores, dirigentes e torcedores. No meio dessa polêmica, ex-árbitros e especialistas tentam acalmar os ânimos, afirmando que os erros fazem parte do jogo e que não há uma perseguição intencional contra o Palmeiras. No entanto, quando um clube se sente repetidamente prejudicado, a narrativa de um suposto complô começa a ganhar força. No futebol, a percepção da torcida tem um peso gigantesco e a credibilidade da arbitragem depende não apenas de decisões corretas, mas também da transparência na comunicação dessas escolhas. O técnico Abel Ferreira já manifestou diversas vezes sua insatisfação com a arbitragem brasileira. O treinador português, conhecido por seu estilo enérgico à beira do campo, frequentemente reclama da falta de critério dos juízes e da forma como seu time é tratado, com as palavras de Galvão dando ainda mais combustível às insatisfações do Palmeiras. É possível que o clube tome uma posição mais firme nos bastidores para cobrar mudanças. Enquanto isso, os rivais do Palmeiras enxergam a situação de forma diferente. Torcedores de outros clubes apontam que o Verdão também já foi beneficiado em diversas ocasiões e que as reclamações fazem parte da cultura do futebol brasileiro. Para eles, a arbitragem erra para todos os lados e a indignação palmeirense não passa de uma tentativa de desviar o foco de problemas dentro de campo. A influência da mídia na construção dessas narrativas também não pode ser ignorada. Declarações fortes como a de Galvão são amplamente divulgadas e amplificadas, moldando a opinião pública. Se um narrador com sua experiência afirma que há uma tentativa de prejudicar o Palmeiras, muitos torcedores vão comprar essa ideia, independentemente das evidências concretas. Esse poder da comunicação pode pressionar a arbitragem a agir com mais cautela nos próximos jogos do Verdão. Outro fator que precisa ser levado em conta é a postura da diretoria palmeirense, diferente de outros clubes que frequentemente fazem protestos públicos contra a arbitragem. O Palmeiras historicamente adota uma abordagem mais reservada. Porém, com a crescente insatisfação da torcida e agora com o apoio de uma figura de peso como Galvão, pode ser que o clube mude sua estratégia e passe a pressionar mais fortemente a CBF nos bastidores. Independentemente do desfecho dessa polêmica, uma coisa é certa: a arbitragem brasileira precisa passar por reformas urgentes.
O uso do VAR, os critérios de marcação de faltas e pênaltis, além da transparência na comunicação das decisões, precisam ser aprimorados para que as dúvidas sobre possíveis favorecimentos sejam minimizadas. O futebol brasileiro, repleto de rivalidades intensas, não pode permitir que a credibilidade de suas competições seja constantemente colocada em xeque. Com o campeonato em andamento e o Palmeiras brigando por títulos, cada nova decisão polêmica será analisada com lupa daqui para frente. Se os erros contra o time continuarem acontecendo, a narrativa de Galvão ganhará ainda mais força. Se por outro lado, os árbitros adotarem uma postura mais cautelosa, o impacto das declarações pode ser visto como um fator de mudança. No fim, a grande questão que fica é: será que as palavras de Galvão foram apenas uma opinião enfática ou a denúncia de algo maior que precisa ser investigado? Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.